nós somos cheios da graça de Deus. Quem era Tiago? Qual dos Tiagos escreveu essa epístola? Porque a Bíblia nos mostra 3 Tiagos só no Novo Testamento. Esse Tiago que escreveu a epístola é o meio-irmão de Jesus. É o Tiago, filho de Maria, porém filho de José, meio-irmão de Jesus. E no momento que ele escreve essa carta, ele endereça essa carta a todos os irmãos que já tinham saído, já tinham se dispersado de Jerusalém, porque a perseguição à igreja era muito grande. Todos aqueles que se sentiam acuados, todos aqueles que se sentiam sem um conforto para morar em Jerusalém, e eu acredito que já era providência de Deus para que o Evangelho se tornasse notório em todas as nações, que essa palavra se mistificasse, se reproduzisse aos 4 cantos da terra. E Tiago escreve, e ele não escreve palavras bonitas, ele não escreve palavras de conforto. É interessante quando nós pegamos a metade do versículo e lemos. É lindo, é maravilhoso. Só que lê todo o capítulo 4 de Tiago e você vai sentir arrepios, você vai sentir medo, porque todas as vezes que leio e todas as vezes que medito na palavra de Deus, eu entendo que eu preciso ser melhor. Eu entendo que eu preciso adiantar-se um passo a mais, porque já estou antiquado, já estou atrasado, frente a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o que é falar para os jovens? O que é numa noite como hoje ministrar para a igreja? Lembro-me que passei 10 anos, e eu fui jovem como vocês, e eu ficava eufórico quando chegava a festividade dos jovens, porque tinha que organizar tudo. E durante 5 longos anos, eu fui líder de mocidade, então eu sei tudo o que acontece, tudo que se passa num momento como esse. Lembro que a primeira festividade quase que fui disciplinado. E fico olhando para vocês aqui e tento entender esse universo de jovens que vocês têm, esse primeiro momento após a adolescência, e esse momento de amadurecimento, porque não é um momento fácil. É um momento, às vezes, de um pouco de delinquência, um pouco de dificuldade, e é necessário aí que a liderança haja, e às vezes nós ficamos nervosos e bravos, porque nós não queremos ser disciplinados, nós não queremos receber orientação, mas a todo momento que vir orientação acata, e lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso acontecer com a sua vida. Vocês são o futuro da igreja e eu fico preocupado, porque daqui 10, 20 anos... talvez daqui 30 anos, se Jesus não voltar, o que será da nossa igreja? O que será do nosso povo? Hoje, as coisas estão mais ou menos assim: quem prega mais, quem canta mais, quem reúne o maior número de multidão, quem que divulga melhor o Evangelho. E fico pensando daqui a alguns anos, o que será? Será que estamos preocupados na orientação do futuro da igreja? Será que estamos preocupados com o futuro e com o que vai acontecer com a igreja? Será que essa igreja vai ser dispersada como foi no tempo de Tiago? Tiago era um pastor preocupado. E Tiago era um daqueles pastores, e muito me alegra quando eu leio que naquele primeiro concílio de Jerusalém estava lá Tiago defendendo, e ele tem uma fala super importante naquele momento, mas não diz respeito agora. E Tiago escreve, e me parece que Tiago baseia tudo que ele escreveu nesse capítulo 4, no momento em que Neemias retorna a Jerusalém para restaurar o muro da cidade que estava derribado. Meu Deus! Parece que Tiago assimila tudo aquilo que aconteceu anteriormente, porque os crentes estavam dispersos. Hoje você tem liberdade, você sai da sua casa, as pessoas te elogiam pelo modo de vestir, as pessoas te elogiam pelo modo de falar, as pessoas são coerentes, até pede para que você ore por ele. O momento da igreja de Tiago era um momento de perseguição. Meu Deus! O momento da igreja de Tiago era um momento em que todos os que acreditavam que Jesus era o Senhor e confessavam isso, eram perseguidos, eram disseminados. E muitos iam morar dentro de cavernas, outros eram dissipados e moravam em distantes cidades, porque ali já não poderia ficar mais. Eu entendo que nós estamos num momento confortável da igreja. Nós não somos perseguidos. Eu acho que até por esse motivo a igreja goza de um momento tão especial. E que todos têm a liberdade de, se quiser glorificar, se não quiser glorificar, não tem perseguição, não tem dificuldades.
A única coisa que se cobra são as normas de conduta da igreja. Se você não quiser participar mais, o pastor fala, amém, filha. Vai com Deus, seja feliz onde você quiser. Naquele momento da igreja não existia, irmãos, esse conforto que existe hoje. Naquele momento da igreja eu não conseguia colocar camisas bonitas e um nó de gravata diferente para impressionar. Naquele momento da igreja você não conseguia pregar em praça pública. Era o pior momento que a igreja viveu. Mas foi através daquele momento que o Evangelho chegou até nós. Foi através daquele momento em que Deus permitiu que dispersasse o povo. E tanto na Ásia quanto na Europa o Evangelho chegou de uma forma mais coerente. E para os nossos dias, o Evangelho chegou de uma forma muito mais entusiasmante. Eu diria assim. Porque o Evangelho nos entusiasma. Quando fala que tem festividade, vocês ficam logo perguntando: que roupa usaremos? Que versículo nós vamos utilizar para tema do congresso? Isso também com as irmãs, com adolescentes. Isso com toda a igreja. Escolhe-se um versículo e vocês oram. Deus confirma. E aí estou eu aqui para falar sobre ele nessa noite. O que é chegarmos a Deus? O que é ser próximos de Deus? Será que é só no dia da festividade em que a igreja enche, em que vem um pregador de fora, um avivalista, para trazer uma palavra diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir? Será que o avivamento, será que a chegar-se a Deus é só esse momento? Quando vem uma cantora de fora que canta um hino diferente, porque os hinos da harpa já é ultrapassado, os hinos da harpa já não tem mais significado. Todos são aqueles que pensam dessa forma. Os mais belos hinos e melodias estão na harpa cristã. E quando canta-se um hino por aí que é um conforto espiritual, ou canta-se um hino por aí que ele traz mais uma massagem no ego do que um conforto, e quando ele é vingativo e ele diz que você vai superar o irmão que falou de você, que você vai passar por cima do irmão que falou de você, eu fico analisando uma igreja frágil, uma igreja que não aprendeu a andar com as próprias pernas. Eu fico analisando uma igreja sem estrutura. E uma igreja sem estrutura é uma igreja frágil, é uma igreja que a qualquer momento ela pode se dissipar. Pregando uma palavra como eu prego, com uma palavra voltada a, eu diria assim, a um estudo, uma palavra mais coerente, com mais verdades. Talvez não é aquilo que você gosta de ouvir. Talvez não é aquilo que você vem preparado para ouvir. De repente você achou que eu fosse pregar que você ia ganhar uma geladeira nova. Ou um carro novo na garagem. E aí você ia escolher o carro que você ia querer e Deus ia te dar. Eu acho esse tipo de evangelho que não confronta o pecado. Um evangelho fraco. Um evangelho que não conduz à vida eterna. Ele apenas massageia o seu ego. Você quer massagear o seu ego? Leia um livro do Paulo Coelho. Leia um livro do Laí Ribeiro ou outros mais por aí. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que não é nada fácil. Aliás, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil servir a Deus. E se tivesse que colocar aqui argumentos, eu não acharia argumentos, irmãos. Eu vivi um momento da igreja diferente dos dias de hoje. Eu vivi um momento na igreja, eu converti, eu tinha 17 anos. Ainda muito moço. Ainda muito inexperiente com as coisas. Mas já tinha passado horrores lá fora. E eu não queria mais aquilo para a minha vida. E eu entendi que a igreja ia me acolher e ia dar tudo certo. Mas é dentro da própria igreja que nós levamos as maiores pauladas, as maiores pedradas. E pensa que ser jovens, confrontando o pecado dentro da igreja é fácil. Você já teve o seu momento de mocidade. Você já teve o seu momento em que você já foi delinquente, já errou. Eu trabalho na vara da infância e da juventude. Eu faço parte da segurança pública do estado de São Paulo. E eu lido com menores infratores. Eu fico dando graças a Deus quando eu vejo essa moçada bonita da igreja. Meu Deus! Porque não estão roubando por aí. Não estão traficando por aí. Olha que os pratos são grandes.
Não estão por aí fazendo um monte de outras coisas erradas e que o mundo oferece isso para eles. Na escola oferece, entre os amigos da vizinhança oferece. Mas eles são fortes. Eles têm resistido ao diabo. Por isso que eu li aquela palavra interior. Então tenha muito cuidado quando você falar sobre os jovens. Está o futuro da igreja. Daqui sairão ministros, daqui sairão pastores, daqui sairão regentes, dirigentes de coração. Eu fico pensando quando nós colocamos ele nas paredes e tentamos moldar e tentamos ensinar do jeito que nós aprendemos. Lembre sempre, os anos se passaram. O modo de educar é diferente. O modo de falar é diferente. O meu pastor mandava eu tomar vergonha na cara, queridos. E ele dizia para mim, na minha primeira Santa Ceia, ele queria me disciplinar. Ele dizia que para mim ser crente eu não podia assistir televisão, eu não podia ter companhia de amizades na escola, meus amigos só poderiam ser os da igreja. Foi esse o momento de mocidade que eu vivia dentro da igreja. Um momento em que a gente era apertado a todo momento dentro da igreja. Onde tudo era difícil, onde tudo era difícil e incapaz de realizar. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. As irmãs do círculo de oração queriam que eu fosse disciplinado, jovens. Quando perguntou se a igreja queria me perdoar para mim tomar ceia, as irmãs abaixaram a cabeça. E Pedro, Tiago e João levantou a mão me perdoando. Oh, Deus. Aí o pastor pergunta, irmãos, é a primeira ceia do irmão Anderson. Aí a igreja, amém. Senão eu não ia tomar a minha primeira Santa Ceia. Você acha que é fácil? E aí Deus me deu essa palavra lá no 1 de João. Vós sois forte. Vós tem vencido. Tem conseguido chegar até aqui. E para muitos que murmuram e acham que não é interessante uma palavra como essa para o seu coração, é porque não passou o que você passa. É porque não tem as mesmas vontades que você tem. Seus amigos fazem de tudo. Você olha e fala, poderia estar no meio. Seus amigos se dão bem. Aliás, o ímpio se dá bem. Mas quando nós somos crentes, nós não podemos nada. Nós somos regrados. A todo momento nós somos discipulados, ensinados que não pode, que não deve, que não tem. E só não, 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 não e não. Só que eu estou grato pela vida de vocês. Eu estou feliz pela vida de vocês aqui. E muitos dariam tudo para estar no lugar de vocês e não podem. Muitos dariam tudo para fazer o que vocês fazem e não podem. Porque não tem a essência do Espírito que há entre vós. O próprio Tiago diz, ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que ele tem ciúme de vós. Está aí, o versículo 5. Ele tem ciúme de vós. E agora vai doer um pouquinho. Vocês sorriram? Agora vocês vão chorar. Acha que é fácil? Só falar que vocês são bonitos, que vocês são jovens, que vocês são corajosos? E quando que o Espírito tem ciúme de nós? E quando que o Espírito trata-se no íntimo conosco? Aleluia. Quando estamos dirigindo, pastor Cleito, a velocidade média é 60 por hora nas vias públicas de São Paulo. Você coloca 80, 90, o Espírito Santo, opa, peraí, meu limite aqui é 60, vai sozinho. Estou ilustrando para vocês entenderem. Quando você se ajunta na roda de amigos, o Espírito Santo fala, mas aqui tem mais do mundo do que do Espírito, então eu não vou ficar. Não quero. Ele habita em você enquanto você é santo. Enquanto você busca coisas produtivas. Enquanto você está com as coisas produtivas. Saiu do produtivo. Saiu do que é santo, o Espírito afasta de você. Aleluia. Dessa maneira já. E o Espírito comove. O Espírito traz algo que transforma, que muda. O Espírito que faz isso conosco. Ou você acha que é bonitinho ser crente e só por isso que você vem para a igreja? Só porque você acha bonito carregar uma Bíblia debaixo do braço? Eu falei aqui anteriormente no estudo das 3 classes de crentes que existem dentro da igreja. Infelizmente assim, irmãos. A joia no meio do trigo. Só que eu não vou apontar ninguém. Você que tem que identificar se você é joia ou não é. Aleluia. Aqueles crentes que vêm para a igreja e se vestem como crente. Até carrega a Bíblia, pastor.
até vem entusiasmado, até ajuda a cantar os hinos, mas lá fora não tem comportamento de cristão. Lá fora não tem, irmãos, a essência do Espírito. Aqueles que vêm com entusiasmo, participam do conjunto, canta no coral, canta na banda, toca, faz de tudo na igreja, mas perdeu-se a essência do Espírito. E aí precisa aceitar Jesus de novo. Olha para cá. Precisa levantar a mão e falar: Jesus, eis-me aqui. Perdi as qualidades de crente. Não tenho mais qualidade quando tinha anteriormente. Faça uma autoanálise na sua vida e vê o momento da sua conversão e olha hoje. Olha o que você é hoje. Se não houver, irmãos, se não houver uma estratégia na sua vida, você vai esfriando. E quando Jesus disse à igreja de Laodiceia que ele, para que a igreja fosse crente ou fosse fria, porque morno ele não queria. Então não tem meio termo não, crente. Ou você é ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Se você brincar de faz de conta, está enganando a você mesmo.